venho sem demora. Repita comigo, irmão. Venho sem demora. Mais uma vez, venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Amém, irmão? Senta na presença do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor já orou. O Espírito Santo já tomou nesse momento a direção da palavra, da mensagem. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, a qual foi confirmada aqui pelo nosso irmão. Aleluia, que Deus confia, irmãos, a igreja um pouquinho, mas tem que ser, aleluia, guardado, tem que ser, irmãos, preservado pela igreja. Não importa o que Deus entregou nas tuas mãos, mas vai e faz. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nesta noite, ela fala nesse sentido. Aleluia, glória a Jesus. A carta de Jesus à igreja de Filadélfia. As outras igrejas, irmãos, são 6 igrejas, a qual também Cristo ordenou a João que escrevesse uma carta. E estas 6 outras igrejas Deus sempre corrigiu. Deus chamou a atenção em alguma falha, em algum defeito. Mas nós temos aqui a carta à igreja em Filadélfia. E eu creio, irmão, que eu estou diante de um povo que faz parte desta igreja. Um povo pobre, humilde, sem força, sem poder, mas é uma igreja que persevera. Eita, glória, e persevera na oração, persevera, aleluia, na palavra. E o Senhor aqui no versículo 10 deste capítulo, Ele diz: porque guardaste a palavra da minha perseverança. Eita, Deus. Irmãos, quando Jesus fala desta forma, Ele está falando contigo que não tem nada, que não tem poder, não tem status. Aleluia, as pessoas olham para você, aleluia, glória a Jesus, não dão um centavo sequer, não dão nada por você, aleluia, glória a Jesus. Enquanto que as outras igrejas sempre exaltadas, umas ricas, umas grandes, enormes, aleluia, glória a Jesus, se achando a igreja de Deus. Mas o que Jesus falou aqui, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, falando com os pequeninos, a igreja em Filadélfia, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que observa a palavra e guarda. É somente isso, irmãos. Glória a Deus. É o que Deus quer para nós nesta noite, que nós meditemos. Eita, Deus, é verdade, Pai. Que nós guardemos em nossas vidas, em nosso coração. Aleluia, tudo isto. Glória a Jesus, o que Jesus falou é somente isto. Ele não quer ninguém, aleluia,
esteja se exaltando por ser poderoso, ou por ter um dom espiritual, ou por ter dinheiro no bolso, na conta corrente, aleluia, por ser, aleluia, grande em meio à sociedade, aleluia, louvado seja Deus. Não é isto que Deus quer, não é isto, aleluia, é o que Ele falou aqui à igreja em Filadélfia. Glória a Deus, glória a Jesus. Versículo 8 ele diz: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. Também ele falou para as outras, e fala para tantos outros em toda a face deste planeta. Deus conhece todas as obras de cada um daqueles que se dizem servos de Deus. Todos aqueles que se dizem discípulos do Senhor. Eita Deus! Todos aqueles que erguem sua cabeça, aleluia, e clamam dizendo: Senhor, Senhor. Aleluia, Deus, glória. Não era para ser diferente, mas Jesus chega a um certo momento que ele diz: nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É verdade, Senhor da glória. Aleluia. Veja bem, irmãos, o perigo que nós corremos se nós não atentarmos para aquilo que o Senhor requer de nós. Glória a Deus. Nós corremos o perigo, aleluia, de ficarmos de fora. Nós corremos o perigo, aleluia, de ficarmos para trás. Aleluia. Nós corremos o perigo de perdermos a nossa salvação em Cristo. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E nesta noite ele diz: eu conheço as tuas obras. É, Pai. Esta igreja aqui, irmãos, eu já pude sentir, eu posso contemplar no âmbito espiritual que está enquadrado aqui nesta carta. Louvado seja Deus, porque a presença de Deus aqui é real nesta noite. Eita Deus. A presença de Deus aqui na vida de cada um é real, irmãos. A gente sente, louvado seja Deus, apesar de pequeninos. Aleluia, glória a Jesus. A presença de Deus nós sentimos no louvor dos irmãos. Nós sentimos na palavra que os irmãos proferem aqui, louvado seja Deus. E Deus vem se agradando, irmãos, como segador da igreja lá em Filadélfia, na Ásia Menor. Aleluia, Deus vem se agradando muito deste lugar. Um lugar humilde. Aleluia, glória a Jesus. Não só um lugar humilde, mas um povo humilde de coração. Eita glória, aleluia. Faz aquilo que Jesus falou: vinde a mim todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, glória a Jesus. Encontrarei descanso para vós mesmos, vossa alma. Aleluia. É verdade. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Convidar ele para ir lá no... É o que essa igreja tem feito, irmãos. Aleluia, glória a Jesus. E nós podemos contemplar o Espírito de Deus na vida de cada um, pela simplicidade, aleluia,
pela humildade, aleluia, em cada coração, em cada vida, em cada expressão, quer seja na palavra, no louvor, aleluia, Deus se alegra. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E guarda a palavra. E Jesus está dizendo, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Em outras palavras, irmãos, isto diz: diante das lutas e das dificuldades, das perseguições, das maldições, das más línguas que proferem palavras contrárias à tua vida, aos vendavais, às tempestades, você tem guardado a palavra, tem perseverado na palavra, tem pensado e meditado na palavra, aleluia, e tem colocado em seu coração que somente através da palavra, a Bíblia Sagrada, aleluia, é somente ela que nos conduz ao reino dos céus. Eita glória, aleluia, Pai. É isto que Deus está falando. Glória a Jesus. Deus olha para o teu coração e você está dizendo, não vou parar. Apesar de que alguém diga que eu não sou nada, apesar de que alguém diga que eu não sei nada, não sei cantar, não sei pregar, não sei falar, aleluia, mas você está na presença do Altíssimo. Mas você persevera na palavra de Deus, procurando agradar a Deus e não aos homens. Eita glória. Procurando, aleluia, agradar ao Espírito que mora em ti do que aos homens. Isto é agradável a Deus, irmãos. Isto é maravilhoso a Deus. Glória a Jesus. Por isso Deus escreve esta carta a esta igreja que vive desta forma, que vive nesta situação, nessas condições. E diz ainda o Senhor que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu sou crente em Cristo Jesus. As pedras estão te atingindo. Eu sou um crente em Cristo Jesus. E estas pedras estão se tornando, aleluia, para ti no âmbito espiritual, aleluia, num grande palácio lá no reino da glória de Deus. Eita glória, aleluia. Louvado seja Deus. Eita Deus maravilhoso. Não te preocupe com estas palavras. Aleluia. Não te preocupe com as perseguições. Aleluia, não te preocupe com as pedradas, porque o Senhor está alicerçando a tua vida sobre estas pedras. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Nós meditando nesta palavra, aleluia, o Senhor me levou lá em Jó. Você conhece bem esta palavra, você conhece bem essa história, aleluia, glória a Jesus, a história de Jó. Quando Satanás, aleluia, ali em meio àquela reunião, aleluia, com os filhos de Deus, e que Deus perguntou a ele:
Tu tem visto meu servo Jó? E Satanás, como está em todo lugar também, né, irmãos? Ele vive rodeando a terra até hoje. Ele vive passeando pela terra. Até hoje ele te contempla. Ele está sabendo da tua vida também. Glória a Jesus. E naquele momento Satanás responde para o Senhor: tenho visto ele. E Deus replica a Satanás: viste, aleluia, como ele, aleluia, um homem justo, aleluia, que foge, irmãos, ele se afasta do mal. Louvado seja Deus. Jó, irmãos, guardava a palavra da perseverança. Olha para a vida dele. Olha para a vida de Ló. Se você não compreende o que Jesus está falando aqui, palavra da perseverança, é somente olhar para a vida de Jó. Jó perdeu tudo. Jó, dele foi arrancado todas as coisas. Se você ainda não entendeu, aleluia, Jó era um morto-vivo. Jó, ele apodreceu vivo. Jó, ele entrou em estado de putrefação vivo. A Bíblia diz, irmãos, que surgiram em seu corpo, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, chagas malignas. Glória a Jesus, a ponto de Jó ir ao pó. E se não faltasse, se não fosse o bastante, aleluia, aquelas chagas ainda o atormentava, porque elas coçavam, ela irritava, aleluia. Se não bastasse, aleluia, tudo isso que ele estava passando, aquelas chagas ainda atormentava aquele homem. E qual foi a atitude de Jó, irmãos? Entenda agora o que Jesus quis dizer com isto. Guardaste a palavra da minha perseverança. É isto que Jesus está falando. Em outras palavras, como diz o salmista Davi, ou em outros salmistas, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Eita glória! Porque o Senhor está comigo. Louvado seja Deus. Aleluia! E se você está enquadrado, aleluia, dentro destas palavras, a qual forma esta carta à igreja em Filadélfia, a morte pode bater na tua porta, mas você não temerá nada, porque, aleluia, Deus é contigo. Eita glória! Aleluia! Deus tem se agradado da tua vida. Aleluia! Deus tem se agradado, aleluia, do teu comportamento para com Ele. Eita! Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E como Deus fez com Jó, irmãos, Ele aqui ainda nestas palavras desse texto, Ele nos garante, por causa disto, ou seja, porque guardaste a palavra da minha perseverança, Ele diz, eu também te guardarei. Veja bem, irmãos, glória a Jesus, é dando que se recebe. Se você faz para Deus, Ele faz para você.
Se você obedece a Deus, você vai ser rico em bênçãos, rico em vitórias. Apesar das dificuldades e lutas, aleluia, Deus é fiel para contigo, porque guardaste a palavra da minha perseverança. Também eu, Deus, Jesus, te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Esses dias estão para chegar, irmãos. Esses dias estão às portas. Bem como também o dia em que o Senhor virá cumprir com esta palavra, nos arrancar deste planeta. Antes que esses dias mal cheguem, Ele estará para buscar, aleluia, a sua igreja. A igreja, esta igreja a qual Ele se refere, louvado seja Deus, todos quanto estiverem enquadrados nesta carta serão arrancados desta terra. Então virão dias terríveis, irmãos. Virão dias que a Bíblia diz que não haverão outros dias, nem depois e nem antes. Dias de trevas, dias de dores, dias de perseguição. Aleluia, glória a Jesus. E para aqueles que guardaram a palavra de Deus, Ele garante que também vai nos guardar dos dias da grande tribulação que haverá sobre a face deste planeta, em que os homens, aleluia, gritarão, os homens, aleluia, clamarão, os homens, aleluia, glória a Deus, Senhor, ficarão pasmos. É verdade, é verdade. Glória a Jesus. Mas enquanto isto, nós vamos estar lá em cima, reinando com o nosso Rei Jesus. Eita glória, fala Jesus que Ao lado de Deus, fala Deus maravilhoso. à direita de Deus, aleluia, glória a Jesus. Verdade, Jesus. Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 11: venho sem demora. Prepara-te, ó igreja. Ou, em outras palavras, esteja já preparados para encontrar com o teu Senhor, para encontrar com o teu Rei, para encontrar com o teu Redentor. Aleluia, que já está às portas. Está aí, irmãos, aleluia, as portas estão se fechando, igreja. As portas da graça de Deus já estão se fechando. Aleluia, glória a Jesus. Nós podemos sentir e ver, contemplar a olho nu, aleluia, não somente espiritualmente, como há muito tempo já havia profetizado grandes profetas, e o Senhor Jesus Cristo também profetizou os sinais da vinda do Filho do Homem. Muitas coisas iriam acontecer, e todas estas coisas escritas na Bíblia, não tenha dúvida, igreja, já aconteceu. Já aconteceu. E sabe qual é a última coisa que aconteceria ante a vinda do Filho do Homem? A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo, ele é bem claro, aleluia, quando diz
que antes da vinda do Senhor teria que acontecer uma coisa, que é a apostasia. E há quanto tempo isso já acontece, irmãos? Há quanto tempo, aleluia, a fé de muitos já se esfriou. Muitos abandonaram a palavra da perseverança. Eita Deus, é verdade, irmão. E muitos já deram ouvidos à palavra e doutrinas de demônios. Satanás já levantou a sua igreja na terra e está, aleluia, adentrando dentro da igreja de Cristo, aleluia, com suas doutrinas malignas. E muitos já deram ouvidos, muitos já abriram suas portas. Isto significa dizer, igreja, que Jesus já está voltando. Quem sabe, aleluia, o Senhor já deu a ordem. E Jesus já está a caminho do planeta. Glória a Deus. A caminho da terra para buscar os seus escolhidos. É verdade, Pai. Porque o maligno, filho da perdição, já está, aleluia, dando o seu sinal de vida. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. O sinal já está aí, nós já estamos contemplando. Aleluia, glória a Jesus. Quando a igreja subir, vai ser agora colocado em ordem mundial o número da besta. Eita. Porque o sinal já está ativado. Muitos já têm o sinal da besta. Agora falta o número que será imposto apenas depois do arrebatamento da igreja, quando, aleluia, o anticristo, filho da perdição, entrará em vigor, aleluia, o seu governo. Então aí será o fim para muitos irmãos. E a igreja subiu. Nós já não estaremos mais aqui. Nós estaremos lá na glória. Eita, Pai. Cantando o hino da vitória. Porque guardamos esta palavra, irmãos. Guardamos a palavra da perseverança. Guardamos a palavra de Deus em nossas vidas, no nosso viver, no nosso proceder, no nosso deitar, no nosso levantar. A palavra de Deus faz parte já da nossa vida. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Venho sem demora. Eita Deus. Fica de pé, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Venho sem demora. Glória a Deus. Jesus. Glória, aleluia. Bendito seja o teu nome. Eita Deus. É verdade. Aleluia, glória a Feita a tua Jesus. vontade, Senhor, no Brasil. Oh, Fora do aleluia, Brasil, glória a Senhor. Aleluia. Jesus está voltando. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando ele fala, venho sem demora, irmãos. Quem sabe um dia nós vamos ler esta palavra. E quando nós percebermos, se nós estivermos preparados, quando estivermos lendo a palavra e aí percebermos, já estaremos lá com ele. E aqueles que não estão preparados, quando perceber, aleluia, já aconteceu tudo.
Porque Deus vem sem demora, irmão, diz a Bíblia, que é no piscar de olhos. Tudo isto já aconteceu, aleluia, glória a Jesus. Deus visitou os 4 cantos da terra e tomou os seus e já levou para a sua glória. Louvado seja Deus. Nós vamos orar nesse momento e esta oração é voltada para este segmento, irmãos. Vamos pedir que o Senhor tenha compaixão de nós, porque esse momento súbito não nos pegue de surpresa, aleluia, e nós não fiquemos, aleluia, glória a Jesus, junto com os homens. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos neste momento, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Oh Deus tremendo, Deus maravilhoso, Deus glorioso, santo, bendito, ó Deus onisciente, onipotente, onipresente. Nesse momento eu quero te agradecer, meu Deus, por esta noite, esses momentos, estas horas, aqui nesse lugar, meu Deus, onde a tua presença se manifesta e ainda se manifestará enquanto o Senhor não voltar. Nós estaremos, ó Deus, na tua presença, meu Deus, procurando, Senhor, agradar somente a ti, nunca agradar aos homens, nunca agradar aqueles que nos rodeiam, nunca agradar aqueles, meu Deus, que nos perseguem, ó Pai Santo, mas queremos te pedir nesse momento, meu Deus, que o Senhor nos ajude, ó Deus, tu enviaste o Consolador, o Espírito Santo, que convence a cada um de nós do pecado, da justiça, Senhor, ó Deus Santo e poderoso, Pai, que o teu Espírito possa permanecer em nossas vidas, permanecer dentro de nós, permanecer fazendo morada em nossos corações, e quando pecarmos, Senhor, quando sairmos, Senhor, da linha, esse Consolador que o Senhor nos enviou possa nos alertar, possa, meu Deus, nos guiar, possa, meu Deus, nos dirigir, meu Deus, para que este dia não nos tome, Senhor, de surpresa. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, como muitos estão, ó Pai, desatentos a este grande evento que está para acontecer, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eis aqui a tua igreja, Senhor, eis aqui, meu Deus, o teu povo. Toma nas tuas mãos, Pai. Toma nas tuas mãos o teu poder e na direção do teu Espírito, Deus. Meu Deus, desde o pastor, Pai, até o mais pequenino aqui nesta igreja. Senhor, meu Deus, manifesta-te a cada um, Pai, cada dia, cada momento. Deus, e vai preparando, vai, oh meu Deus, ornamentando a tua igreja, o teu povo, purificando cada vez mais, lavando suas vestes no sangue do Cordeiro. Oh Pai Santo e poderoso, tudo aquilo que o Senhor requer de nós, que nós possamos viver, que nós possamos, meu Deus, obedecer. Em nome de Jesus Cristo, Pai, confirma a tua salvação, confirma a tua libertação, confirma, Senhor, ó Deus, ó Senhor Deus vivo e poderoso,
Deus de maravilha, Obrigado, Jesus. Deus santo. Oh, Pai, santifica cada vez mais a tua igreja. Ajuda, Senhor. Ajuda, Pai. Ajuda o teu servo, ó Deus, a conduzir esta igreja, a tua noiva, ó Deus, concede a ele cada vez mais a sabedoria do teu Espírito. Sim, meu Deus, e a estas ovelhas aqui, a obediência, Senhor, a humildade que sempre tem aqui, Senhor, que ela permaneça, meu Deus, em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos. A igreja diz amém. Amém, irmão. Uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome